Eu sempre gostei muito de música, rock and roll, e de fato, eu não conheço ninguém que sabe mais sobre a história do rock do que eu. Meu assunto, o que eu falo sobre linguagem corporal, todos estes conceitos, tudo que eu vou falar vem dos meus estudos do rock and roll. E a razão para isso é porque quando você começa a pensar sobre linguagem corporal, quando você percebe que 90% da comunicação é linguagem corporal, eu pensei, isso é muito interessante. O que sai de minha boca quando eu falo com alguém não importa tanto. O que realmente importa é a forma como eu mexo meu corpo, a expressão no meu rosto, o jeito como meus olhos fazem contato visual com alguém. O que isso diz sobre quem sou? E preciso olhar as pessoas que são as melhores nisso em todo o mundo. Eu tenho que olhar para as pessoas que podem seduzir milhares ou milhões de pessoas, pelo jeito como movem o corpo. Então, eu pensei que o rock seria a melhor forma de fazer isso. Então eu olhei para as pessoas que possuem isso, essa presença sexual. Eu olhei para caras como Mick Jagger, Robert Plant, do Led Zeppelin, Michael Jackson. Por mais interessante que seja, eu olhei para todos eles e tentei encontrar exatamente o que era, o que eles têm que seduz a multidão. Como os movimentos deles se transformam em atração. O que era isso? Eu não olhei só para os rockstars, mas também pessoas que eu considero os melhores sedutores de todos os tempos. Eu não estou falando só sobre gente na música ou filmes. Claro que também olhei para eles, Marlon Brando, James Dean, todos esses caras que eu considero a essência, não apenas de linguagem corporal, mas de sexualidade. Eu olhei para pessoas que vão até milhares de anos atrás, sabe? Cleópatra, Don Juan, e também mais recente, caras como Rudolph Valentino, todo esse pessoal que foram conhecidos em seu tempo como grandes sedutores. O que diabos eles faziam? Como eles faziam isso? O que tinha neles que os faziam tão atraentes? São perguntas que eu sempre tive na cabeça. Então a palestra de hoje é sobre isso. O que eu estudei e o que eu descobri. Então, voltando ao rock and roll, eu mencionei que olhei para essas pessoas com uma presença sexual imensa no palco. Como eu mencionei antes, Mick Jagger, e eu comecei a perceber que muito da presença sexual deles vem da maneira como eles se movem. Quando eles dançam, na maioria das vezes, Mick Jagger tem todos esses passos, mas eu não posso entrar num clube e dançar como Mick Jagger e esperar atrair mulheres. Ainda que eu faça isso, eu comecei a olhar para esses artistas e procurar coisas que eu posso emular. Procurando coisas, pequenas coisas. E ainda faço hoje. Estou sempre procurando por pequenas coisas. Só dando um exemplo de como eu sou obcecado por isso. Eu estava assistindo uns vídeos de Billy Joy outro dia. Vocês devem estar se perguntando, por que eu estou assistindo vídeos de Billy Joy? Ele é meio gay. Eu não estava ouvindo a música, eu não ligo para a música. Eu estava procurando a expressão no rosto dele quando ele enfatizava algum trecho da letra. O jeito como ele olha para o público, a maneira como ele enuncia as palavras, a maneira como ele move o corpo quando fala. Essas são coisas que são bastante interessantes para mim, porque essas são coisas eu quase consigo entender o que eles estão fazendo. Eles sabem que estão sendo assistidos por milhares e talvez milhões de pessoas. Eles sabem. E eles sabem que qualquer movimento que eles fizerem é exagerado quase umas 1000 vezes. Porque vocês têm todas essas câmeras, todas essas pessoas assistindo eles. Explode. Vocês já olharam para... O melhor exemplo para isso. Em 1985, o 25º aniversário da Motown, Michael Jackson, pela primeira vez, aparece como um artista solo. Ele era conhecido nos Jackson 5, mas era a primeira vez que ele estava na TV como um artista solo. Foi mais ou menos como o nascimento de Michael Jackson, de certa forma. Pelo menos na versão anos 80.
Eu vi aquele vídeo e essas pessoas que não sabem que ele é, quer dizer, elas sabem que ele é porque ele estava no Jackson's 5, mas ele aparece como adulto, alguém que tem presença sexual. Ele está fazendo coisas com o corpo que quase faz as mulheres literalmente chegarem ao orgasmo na plateia. É insano, você pode assistir o vídeo. Eu aconselho a fazer isso. Você consegue ouvir elas gemendo, todas de pé, mexendo o corpo, chorando. E na época ele nem era uma lenda, nem era lendário na época. Ele estava no Jackson 5, mas não era sexual. Nada do jeito que ele estava, tinha todos esses movimentos, que aparentemente ele improvisou. Eu comecei a imaginar, o que tem por trás disso? Como ele faz isso? Como ele faz essas mulheres babarem sem nem saberem quem ele é? Então, como eu disse, eu não podia dançar como Michael Jackson. Mas tem coisas que eu posso replicar. Mas o cara que eu comecei a pesquisar me impressionou. Na verdade, eu sempre gostei da música dele. Mas eu nunca tive, eu não tinha percepção. Eu não podia ver o que eu posso agora. E quando eu olho de novo, me impressionou. E a razão para isso é por quê? A razão pela qual ele me impressionou foi: ele não fazia muita coisa no palco. Ele basicamente ficava parado. E ele é conhecido como um dos maiores ícones sexuais da época dele. Como ele fazia isso? Jim Morrison, The Doors. Eu comecei a ler sobre Jim Morrison e comecei a perceber que tudo que ele fazia era deliberado, intencional. A razão pela qual eu sei disso? Eu li muitos livros sobre ele. E eu descobri que quando ele começou a se apresentar com o The Doors, ele começou cantando de costas para a plateia, porque ele tinha muito medo do palco. O que isso me diz? Me diz que tudo que eu vejo no show, cada coisinha que ele faz, cada coisinha, o olhar nos olhos dele, os lábios constringidos, o jeito como ele está em pé, tudo é deliberado. Ele aprendeu, não é natural. Ele não era natural, ele aprendeu todo aquele comportamento. Como ele aprendeu aquilo? O que ele fez? Onde ele pegou isso? Então, eu descobri que ele leu vários livros. Ele estava tão interessado na parada tanto quanto eu, ou outros instrutores. A maneira como ele ficava parado, ele pegou da postura de como estátuas gregas eram feitas. Eu vou dar um exemplo do que é isso. Ficar assim, o peso no pé, corpo num ângulo de 45 graus, a cabeça erguida. Se vocês já viram Jim Morrison cantando, é assim que ele canta. Assim, cabeça erguida. Caramba, onde estão os gregos agora? Michelangelo é o exemplo clássico disso. Se você olhar qualquer estátua grega, qualquer herói, sabe, os deuses, eles geralmente estão do mesmo jeito, eles estão em pé do mesmo jeito. Que porra é essa? De onde vem isso? Então, eu comecei, como disse, eu comecei a estudar. Olhar para cada coisa que ele fez. O olhar nos olhos dele. O respirar entre as palavras. As pequenas coisas, a maneira como ele movia os ombros. A linguagem dos movimentos dele. Todos eles tinham uma razão. A primeira coisa que eu percebi quando comecei a estudar isso é que cada movimento que você faz tem que ser deliberado. Tem que haver uma razão para o porquê de você estar fazendo isso. Quando você pensa sobre movimento, cada movimento que você faz tem um propósito. Diz algo, certo? Como o Versetti estava falando mais cedo. A linguagem corporal. A linguagem corporal é... Caralho, foi muito boa, mas eu não lembro agora. Basicamente, que linguagem corporal diz às pessoas o que você realmente está pensando. Linguagem corporal é a traição das palavras. Até movimentos que não são deliberados comunicam alguma coisa, ok? É por isso que qualquer movimento que você faça, que não é proposital, geralmente fala algo ruim sobre você. Estalando os polegares, balançando, estar desconfortável, tocando você mesmo, coçando a cabeça. Isso são coisas do seu subconsciente se expressando. Então a primeira coisa que eu aprendi foi que cada movimento que você faz tem que ser deliberado. Tem que haver uma razão para ele. Para fazer isso, você tem que ter consciência de tudo que você está fazendo. Na verdade, existe uma razão pela qual eu chamo isso de linguagem corporal avançada. E a razão é que requer muito poder mental para estar constantemente monitorando cada movimento. E estar consciente de cada movimento que você está fazendo.
Mas eu tentei começar a fazer isso, e eu fiz. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Cada movimento tem que ser deliberado. Pense sobre isso. Por que você faz as coisas que faz? A segunda coisa que percebi que ele fez não foi só Jim Morrison, várias outras pessoas. A junção de tudo isso. A segunda coisa foi poetizar sua presença. Isso significa acreditar que você é um espetáculo a ser testemunhado. Que cada movimento que você faz tem uma razão. Mas não apenas a razão pela qual você fez. Existe uma razão maior, que você não está necessariamente comunicando. Algo que sugira grandeza. Algo sugira quem é esse cara e por que ele está fazendo esses movimentos do jeito que está. Poetizar sua presença. Movimentar-se mais lentamente. Eu sempre gostei de dizer, mova-se como se você estivesse debaixo d'água. Não no sentido de que você está realmente embaixo d'água, mas a velocidade, a resistência que a água criaria. Essa deve ser a velocidade dos seus movimentos. Em termos de poetizar sua presença, só dando um exemplo. Quando você poetiza isso, você pode incorporar sentido em cada coisa que você faz. Eu quero dizer, tudo. E o interessante disso, eu vou falar mais sobre subtexto mais tarde. O interessante sobre isso é que mulheres são muito sintonizadas com esse tipo de coisa. Então, quando você cria sentidos extras com seus movimentos, elas vão entender de maneiras que você normalmente não esperaria. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu pegar essa cadeira. Vamos pegar um movimento que nós fazemos milhares de vezes. Beber. Normalmente, quando você bebe sua cerveja, digamos que você está conversando com uma garota. E você só vai beber, certo? Você está conversando, blá, blá, blá. E você bebe sua cerveja, algo que você faz a qualquer hora. É como escovar os dentes ou coçar a cabeça. É algo que você faz, não pensa mais sobre isso. Eu disse a ela... Não importa como você cozinha, ainda é um guaxinim. Agora... Não tem nenhum significado extra envolvido na maneira como eu tomei aquele drink. Mas se você ir devagar e chamar atenção para ele, você faz parecer que está fazendo alguma coisa. Você não comunica o que está fazendo, só vai devagar e faz parecer que o que você está fazendo é um grande gesto. E você pode incorporar sentido nisso. E o sentido é subtexto, como eu vou falar depois. Por exemplo, eu estou falando com uma garota novamente. Então você faz o quê? Enfermeira? De qualquer forma, não importa, o que quero dizer é, você diminui a velocidade e chama atenção para isso. Ela vai começar a pensar o que ele está fazendo. Ela pode mandar um olhar meio inquisitório. Ele está fazendo alguma coisa, ele vai dizer alguma coisa. E você não faz nada. Só continua a conversa. E tudo isso diz que vocês tiveram uma comunicação ali que não foi verbalizada. Aconteceu algo ali. E é assim que nós nos comunicamos, se você pensar. Você já viu duas amigas próximas se comunicando? Elas não dizem muita coisa. Elas falam muito, mas não são as palavras que elas estão dizendo. É sobre o significado do que elas disseram. E o que não foi dito. Por exemplo, elas podem dizer como o encontro com Tony foi ontem. E a amiga vai fazer um olhar. E naquele olhar, ela vai comunicar não que foi ruim, mas uma forma muito específica de ruim, sabe? Elas podem comunicar muito mais com o que não foi dito. Subtexto. Isso foi poetizar sua presença. Fique consciente de seus movimentos. Diminua o ritmo das coisas. Chame atenção para si. Haja como se fosse um espetáculo a ser testemunhado. Existem várias maneiras de fazer isso. Em termos de sexualizar movimentos, esse é o tipo de coisa que eu peguei não só dos astros do rock,
Machos alfas naturais, eles fazem a mesma coisa, conscientemente ou não.